Otílio Rodrigues, direto de Campinas. Um confronto aí entre Estados Unidos e China, China e Estados Unidos, pela hegemonia do comércio mundial. Isso está existindo mesmo? Quais seriam os fatores desse confronto entre Estados Unidos e China? Quais as consequências mais visíveis desse enfrentamento? Na verdade, é importante a gente compreender o que está por detrás disso, que está nos bastidores, que não aparece na mídia, né? Que é um jogo de interesses de três ordens: política, econômica e da vaidade, né? Aquela velha questão: poder, a busca de poder, a busca pelo dinheiro, a busca... é a vaidade humana. Todos nós sabemos, e eu não quero discutir aqui hoje, as motivações históricas, tradicionais da China, que sempre foi um império ao longo de toda a história humana, e dos Estados Unidos, que é um império mais recente, se você vê historicamente, em termos dos anos de história. O que está por detrás dessa guerra comercial? O jogo de poder em busca da hegemonia mundial. Os Estados Unidos, que pós-Segunda Guerra Mundial foi uma potência hegemônica e naquele momento em luta com o Império Soviético, e os Estados Unidos foi vencedor, o comunismo desmoronou, e a China, que era um país agrícola, rudimentar, primitivo, que viveu sérias restrições até a década de 60, onde existiu o movimento comunista, o regime comunista instalado por Mao Tse-tung, gerou pobreza, miséria e uma das maiores mortalidades da história, mas que, a partir da década de final de 80 e 90, o regime chinês, os comunistas se reinventaram, como se diz hoje na linguagem comum, e estabeleceram uma estratégia onde eles criaram um sistema de governo em que concilia o impensável anteriormente, que é um regime político ditatorial, diferente de toda a esquerda clássica, dos regimes de esquerda, aliado com o capitalismo. Então a China hoje é um caso único em que tem, de um lado, um regime capitalista e um regime político ditatorial. Os Estados Unidos está ameaçado porque a China foi muito bem sucedida em sua estratégia, e aí você enxerga alguns sinais de fraqueza. A China, há 20 anos atrás, tinha uma participação insignificante no comércio mundial, e hoje eles respondem por uma parcela representativa do total de transações do mundo. Nos livros de economia, a gente estuda que os países sempre buscam alcançar um superávit comercial, ou seja, vender para o exterior mais do que aquilo que eles compram. E isto, inclusive, é um fato. Não, isso é um fato, né? Não se discute, mas tem, como tudo na vida, seus prós e seus contras. O pensamento de esquerda, eles explicam isso, de que os países desenvolvidos, ricos, imperialistas, eles se aproveitam da vulnerabilidade dos países pobres. Os países pobres exportam produtos primários, minérios e produtos ligados ao extrativismo, à agricultura, e aí os países ricos, eles compram isso a um baixo preço e industrializam e vendem isso por preços exorbitantes. Isso, em parte, é verdade. É claro que existe uma manipulação ideológica, uma exacerbação, mas é um dado de realidade para a gente entender o mundo que nós vivemos. E eu dou um exemplo concreto, sem entrar nessa discussão ideológica. Vamos pegar o exemplo do café, que é um dos nossos principais produtos. Nós exportamos, o Brasil é o maior produtor mundial de café. O Brasil é o segundo maior exportador mundial desse produto. Nós exportamos o café em grão para países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como o Japão, a Alemanha e outros países economicamente desenvolvidos. Eles industrializam o café e nos vendem de volta um produto industrializado, como eu dou o exemplo, para aqueles que gostam de café como eu, nós compramos aquelas cápsulas de café premium, por exemplo, o Nespresso, que é produzido na Suíça, que é o que é aquilo? É um café brasileiro
que nós vendemos os grãos, eles industrializaram e nos vendem, só para ter uma ideia, nós vendemos o quilo de café em grãos a $3 o quilo, e esse café premium que nós compramos de países desenvolvidos, eles nos vendem por um preço de $50. Eu sei que esse é um tema, para os não economistas, é meio difícil de entender, mas eu acho fundamental para a gente compreender o que está acontecendo hoje no mundo. Então, para a gente entender as razões dessa guerra comercial. Ocorre, como tudo na vida, tem prós e contras. Esses países ricos que estimularam, incentivaram a geração de superávites comerciais e foram muito bem sucedidos nisso, eles vendem produtos industrializados e compram produtos primários. Sim, é o caso de Alemanha, Japão, países da Europa Ocidental e o próprio Estados Unidos, mas isso tem um lado negativo, e é isso que eu explico o que está acontecendo hoje com os Estados Unidos. O fato de gerar superávites no comércio internacional permanentes, de um modo crônico, quando você vende mais para o exterior do que aquilo que você compra, isso cria uma valorização da moeda local, e aí eu dou o exemplo, vamos pegar o caso brasileiro, do agro. Quando nós exportamos, quando nós vendemos para o exterior, isso acontece, há uma entrada de moeda estrangeira, de dólares, na nossa economia, porque os exportadores, os produtores aqui brasileiros, que vendem commodities, vende soja, vende carne, vende produtos, minério de ferro e tudo mais, o que acontece? Quando eles recebem os dólares pelos produtos que eles venderam na exportação, esses dólares têm que ser internalizados aqui e é feito o câmbio, eles têm que comprar reais, porque o Brasil, nós não podemos comercializar aqui dólares no mercado interno. Quando tem muita gente querendo alguma coisa, o preço aumenta, então o real se valoriza. Os dólares que os exportadores recebem cria uma pressão no câmbio, e aí o real se valoriza, porque tem muitos dólares aqui no mercado interno que os exportadores receberam, e eles precisam transformar esses dólares em reais, eles vão ao mercado de câmbio comprar reais, e aí o real se valoriza. Quando o real se valoriza, os produtos brasileiros dos outros setores, como da indústria, ficam mais caros. Então, nós vamos ter dificuldade para vender outros produtos para o exterior, porque em reais o nosso preço é o mesmo, mas em dólares, para o importador lá de outros países, fica mais caro. E aí o que acontece? Há um decréscimo da indústria. Eu estou dando esse exemplo para explicar que isso aconteceu nos Estados Unidos. Então a indústria americana, eles estão em dificuldades porque o superávit, o que os Estados Unidos recebem no balanço de capitais com o exterior, nesses últimos 60, 70 anos, foi muito significativo, porque os Estados Unidos, além do comércio, eles têm o dólar é considerado reserva única de valor, e os títulos americanos são a aplicação mais segura, onde todo o mercado financeiro internacional compra títulos dos Estados Unidos. Então isso significa ingresso de dinheiro do exterior nos Estados Unidos. E acontece o quê? Uma valorização do dólar, e aí isso impacta, do mesmo jeito que eu falei do exemplo brasileiro aqui do agro, isso impacta na indústria americana, e aí a indústria americana ela regride. Tanto é que muitas empresas norte-americanas vão produzir no exterior, como é o caso da Nike e das indústrias automobilísticas que vão para o México, para vender para o mercado interno norte-americano. E aí o Trump se aproveitou dessa situação e tentando recuperar essa perda de hegemonia dos Estados Unidos, porque a China, sem dúvida, que ela é hoje uma potência, e só para, não sei se, não é fácil de entender, mas eu espero que eu tenha
contribuído para compreender o que está por detrás dessa guerra comercial. Por que o Trump estabeleceu esse tarifaço com todo o mundo? Agora, não vou entrar na querela particular com o Brasil, não vamos entrar, porque aí é uma questão ideológica, mas eu estou explicando aqui do ponto de vista da economia, para a gente, o cidadão comum, entender, porque isso tem consequências na nossa vida, então é bom que a gente compreenda.